Os adicionais, acréscimo salarial em função das condições mais penosas ou que o trabalho é prestado. Assim sendo, o adicional é a forma legal que majora salário em decorrência da maior dificuldade ou condições mais penosas em que se executa o trabalho. Os adicionais previstos na legislação trabalhista são em decorrência de horas extraordinárias, trabalho noturno, trabalho insalubre, trabalho perigoso, transferência de local de trabalho, né? E outros adicionais podem ser convencionados entre as partes empregador e empregado, através de convenção, acordo ou dissídio coletivo. Dentre estes podem ser destacados adicional de tempo de serviço, né, anuênio, quinquênio, biênio, depende do que está lá no teu contrato, na tua convenção, né, e o adicional de função. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão dos adicionais. Tá? A jornada de trabalho, aí eu vou ter que estabelecer qual é a jornada de trabalho do funcionário, e dependendo da quantidade de horas estabelecidas, eu posso ter aí 220 horas, eu posso ter 180 horas, eu posso fazer um contrato integral, eu posso fazer um contrato parcial. Então, lá um exemplo de jornada, né, de segunda a sábado, eu trabalharia 7 horas e 20 minutos para poder completar as 44 horas semanais. Né? Algumas empresas têm uma flexibilidade nessa questão da redução de 4 horas. Tem empresas que trabalham 4 horas na segunda, ou na terça, ou na quarta, e nos demais dias 8 horas. Tem empresas que trabalham 8 horas por dia, né, de segunda a sexta, e no sábado você tem só 4 horas de trabalho. E no domingo, invariavelmente, você tem um descanso semanal remunerado. Tem cuidado com essa questão do descanso semanal remunerado, que tem algumas atividades que não pode ter descanso no domingo, né? Geralmente o domingo é o dia de maior movimento, de maior necessidade de trabalhadores. Então você tem que, pelo menos de 4 em 4 semanas, para que possa ter a confraternização da família. Aqui nós temos alguns exemplos de salários profissionais que foram estabelecidos pela lei, jornadas. Nós temos aqui algumas jornadas especiais, né, estabelecidas pela lei. Dependendo do trabalho, você pode ter uma jornada especial e pode ter um salário também específico. Estabelecimento bancário, 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira, perfazendo aí 30 horas semanais. 6 horas, sendo 5 horas em cabine, para operador cinematográfico, né, e ajudante. 5 horas em cabine e 1 hora para a limpeza dos equipamentos. Trabalho em minas de subsolo, 6 horas diárias, ou 36 horas semanais. Jornalistas profissionais, 5 horas diárias. Professores, no mesmo estabelecimento, 4 aulas consecutivas por dia, ou 6 horas intercaladas. Vigias portuários, 6 horas. Olha lá o médico e dentista, 2 horas no mínimo e 4 horas no máximo. Então você percebe que tem muito médico que trabalha muito mais do que isso, né? Auxiliar de laboratório, radiologistas internos, engenheiros, agrônomos, veterinários, químicos e arquitetos, 6 horas. Esse artigo aqui, ele foi alterado também pela reforma trabalhista, que ele dizia assim: sendo idêntico à função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. A reforma trabalhista, ele alterou esse trecho aí, ó, no mesmo estabelecimento. Então, para que nós tenhamos uma reivindicação de igualdade de salário, tem que ser no mesmo estabelecimento, ou seja, na mesma loja, no mesmo prédio.
o trabalho. Para explicar melhor, antes da reforma trabalhista, se você, vamos usar um exemplo aqui de uma rede de supermercado que nós temos aqui na região metropolitana de Belém. Então, se tivesse as características iguais, tempo de casa, isso e aquilo, mesmo que não respeitando a regra, se eu tivesse um supermercado que ficasse no bairro do Guamá, se eu tivesse um supermercado que ficasse ali pela Doca, ou seja, área central, né, bairro de maior poder aquisitivo, né, Marizal, e eu tivesse um outro supermercado em Ananindeua, uma cidade da região metropolitana, se eu tivesse os três gerentes, tivesse aquela característica de tempo e etc., eles poderiam reivindicar salários iguais. Ou seja, eu tenho o gerente da loja 1, que faturou 1 milhão por mês, eu tenho o gerente da loja 2, que fatura 3 milhões por mês, e tenho o gerente da loja 3, que só fatura 500 mil reais por mês. Dentro da mesma localidade, ou seja, dentro de Belém, os dois, aquele que ganhasse menos poderia reivindicar a igualdade de salário. Por quê? Eles estão na mesma localidade. Né? O de Ananindeua não poderia, porque não é a mesma localidade. Só que agora é no mesmo estabelecimento. Né? Então pode ter 10 gerentes em 10 lojas diferentes em Belém do Pará. Eles não poderão reivindicar a igualdade de salário. Tá? Assim, pura e simplesmente porque está na mesma localidade. Tá? A referência é na mesma loja, no mesmo estabelecimento. Foi uma mudança sutil que foi inserida no contexto do arcabouço legislativo, que mudou muita coisa. E o trabalho de igual valor para os fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2 anos. E a diferença de 2 anos conta-se na função e não no emprego, tá? Eu sou gerente, mas quanto tempo tu é gerente? É 1 mês. Tá? Mas eu trabalho há 5 anos na empresa, não interessa. Na função você só tem 1 mês, você não tem mais do que 2 anos. O salário hora normal, no caso de empregado mensalista, será obtido dividindo esse salário mensal por 220 horas, né? Ou 180, né? Que é o fator divisor para quem trabalha 30 horas semanais. Mas nós vamos voltar a essa questão do fator divisor, fazer uma aula lá na frente mais detalhada disso, porque existe algumas contradições até do próprio legislador, até do próprio auditor do trabalho, né, sobre essa questão do divisor. Né? A gente vai trazer alguns exemplos aqui. No caso do diarista, o salário diário corresponderá à duração do trabalho. O empregado trabalha 8 horas diário com salário por dia de 80. Então, a hora dele seria 80 dividido por 8, R$10, salário hora normal. E o pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo ao final da jornada. Tá? É outro cuidado que nós temos que ter. Se você contratou uma diarista, essa diarista tem que trabalhar às 8 horas e tem que receber no final da jornada, sob pena de ela reivindicar um trabalho com vínculo mensalista e você perder na justiça. Tá? Então, muito cuidado com essa questão da diarista. Diarista só pode trabalhar no máximo 3 dias na semana. Eu oriento meus familiares a trabalhar só 2 dias por semana.
Tá? É que eu sou meio prudente demais até. E, meu amigo, terminou, pague. Tá? Pegue o dinheiro e entregue na mão. Olha, assina esse recibo aqui. Porque nós sabemos que tem pessoas mal intencionadas, né? Elas pegam qualquer brecha que você deixa e elas vão reivindicar vínculo empregatício lá, e daí é uma série de dores de cabeça.